Bom dia, bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Reformada de São Paulo. Quero dar as boas-vindas com as palavras do apóstolo Paulo, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes. Vamos cantar o hino 171. Também, nesse dia, podemos declarar que o nosso socorro está em nome do Senhor nosso Deus, que criou os céus e a terra, que mantém para sempre a sua fidelidade e não abandona a obra de suas mãos. Graça e paz a todos nós, da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Vamos fazer a oração pelas famílias da nossa comunidade. Querido Deus, nosso Pai Celeste, o Senhor nos criou, instituiu a família para o nosso bem. Nós somos diferentes uns dos outros. Algumas famílias têm adultos e crianças, outras só adultos, ou de pessoas sozinhas, jovem ou idoso. Cada família com sua luta, seus objetivos, suas forças e suas limitações. Temos motivos para sorrir e para chorar, temos momentos de paz e também tem horas
que passamos por angústia e aflição. Contudo, te louvamos porque somos uma comunidade unida pela fé. Senhor, guarde nossos corações, mantenha firme nossa esperança, para que sejamos bem-aventurados, humildes, misericordiosos e pacificadores, e que os nossos lares, nossas casas, sejam lugares onde se promova a fé e a vida. E assim, sejamos igreja abençoadora da nossa cidade, do nosso bairro e do nosso país. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofes do hino 302, Eu Venho Como Estou. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 19, versículo de 1 a 4. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Vamos ainda confessar a nossa fé com a leitura do Catecismo, a pergunta 107. Basta então não matarmos o nosso próximo, conforme foi dito, não matarás? Não, pois proibindo a inveja, ódio e ira, Deus nos ordena amar o próximo como a nós mesmos. Deus mostrar-lhe paciência, paz, mansidão, misericórdia e benignidade. Evitar ao máximo que sofra danos. Sim, mesmo fazer o bem aos nossos inimigos. Vamos ainda ler o texto de Efésios, capítulo 3, de 1 a 6, que vai servir de base para a pregação deste domingo. Por esta razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus,
para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos ainda cantar a terceira estrofe do hino 302. Precisou guardar um segredo por algum tempo para depois ser revelado numa data escolhida, para fazer surpresa para alguém? Ou alguém já guardou um segredo para depois fazer uma surpresa para você? Existe uma brincadeira muito conhecida, sempre no final do ano, chamada de amigo secreto ou amigo oculto, que é guardar um segredo. Um amigo, o nome do amigo para ser revelado, né? E no dia da revelação do amigo, cada um que vai revelar o seu amigo precisa, antes de dizer qual amigo, dar algumas características daquele amigo, contar alguma história engraçada, algum fato que aconteceu, para que os outros colegas, os outros amigos tentem descobrir quem é o amigo secreto, que está ali em secreto, em oculto. E o texto da Bíblia hoje fala também de um segredo, ou em outras versões fala de um mistério, e que Deus guardou, e que num dia determinado Deus iria revelar aquele segredo, aquele mistério. E Deus também, antes de revelar o mistério, Deus foi dando pistas, né? Alguns profetas, alguns servos de Deus já anunciavam a chegada do Messias, né? Mas ninguém sabia exatamente quando que isso iria acontecer. Mas eles tinham fé, tinham confiança de que Deus iria cumprir a sua promessa. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, ele se chama servo de Deus. Em outras cartas, ele se chama de escravo de Deus. Ou seja, alguém que está inteiramente a serviço do seu Senhor. Ele não é um freelancer, está vendendo algumas horas do seu tempo para Deus. Ele é um missionário tempo integral para o Senhor. E nesse contexto, a carta para a igreja para onde ele está escrevendo, e outras também, elas têm umas características muito interessantes. Que a formação, os membros dessas igrejas, eles eram pessoas de origens diferentes. Ao contrário das sinagogas.
as sinagogas judaicas, elas eram compostas, os seus membros eram todos judeus, na sua maioria, né? Quando não, havia alguns também prosélitos, alguns dos gentios que se converteram à fé judaica e participavam com eles, né? O próprio apóstolo Paulo era um judeu, mas ele também tinha cidadania romana e ele era um fariseu que depois tornou-se cristão, se converteu, e ele era um missionário, um pregador do Evangelho. Nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo deixa claro que o seu serviço, ele está escrevendo para aquelas igrejas gentílicas, a igreja de não-judeus, né? E pelo fato dessas igrejas estarem muito distantes de Jerusalém, da Judéia, né, do território judaico, elas foram sendo formadas por pessoas também de outras origens. Já nos evangelhos, nós podemos perceber que havia muitas queixas contra Jesus, porque ele estava fazendo contato com pessoas, com não-judeus, com pessoas de outras origens, né? E as lideranças judaicas, né? Os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, né? Os principais anciãos, eles não gostavam disso. Já não gostavam muito de Jesus porque morava na Galileia e Jesus também conversava, falava muitas coisas, elogiavam até algumas atitudes de samaritanos, contava alguma parábola tomando como exemplo positivo um samaritano. Isso não agradava muito as lideranças judaicas. E já no início do livro de Atos, quando a igreja já está formada e se espalhando, nós também podemos perceber essa dificuldade com os apóstolos, né, de lidar com esta situação, de achar que para ser cristão tem que ser judeu. Primeiro tem que se tornar judeu para depois ter que se tornar cristão. E não precisava disso. Essa prática não poderia existir. E até o apóstolo Pedro, né? O grande apóstolo Pedro, o Barnabé também, um homem cheio de fé, já estavam se deixando levar por esta ideia. Mas foi o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, versículo de 11 a 14, que advertiu os apóstolos, né, os seus amigos, seus companheiros, de que não deveria haver divisão na igreja entre judeus e não judeus, né, entre judeus e gentios, porque Cristo morreu por todos. Os cristãos dessa cidade de Éfeso receberam esta carta cheia de recomendações para que eles mudassem o modo mundano de viver e passassem a viver uma vida digna de um bom cidadão, de um bom cristão, porque agora eles pertencem a Cristo. Eles não pertencem a uma igreja que é de um apóstolo, de um missionário. Eles pertencem a Cristo. Eles pertencem a Deus, o Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo fala para os cristãos que ele é alguém que recebeu essa revelação de Deus, esse segredo de Deus. E este segredo nada mais é do que Jesus Cristo e a mensagem da Boa Nova. Eles chamam de segredo, né? Chamam de mistério, mas na verdade foi revelado para todos. É um segredo que tem que ser anunciado. Já deixou de ser segredo, né? É uma mensagem que tinha que ser anunciada para todos os povos, para todas as nações. Neste pequeno texto, irmãos, nós podemos ver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em benefício dessa igreja. Primeiro, é o Deus Pai que revela o seu plano secreto, que é a salvação em Jesus Cristo. E esse plano é revelado aos profetas por meio do Espírito Santo.
Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que as profecias não são resultados da elucidação humana, mas por inspiração do Espírito Santo, por inspiração divina. E quando a Bíblia fala em segredo, em mistério de Deus, não está querendo nivelar a fé cristã aquelas religiões de mistérios que existiam, e até hoje existem algumas, né? Como que se a crença, a fé cristã, se resumisse a uma fé cega, em que somente o sacerdote iluminado pode saber o que Deus pensa, enquanto os fiéis ficavam nas escuras, na ignorância. Não, o cristianismo, a fé cristã, não é uma religião de mistério. O povo de Deus do Antigo Testamento tinha uma missão. Deus fez uma aliança com eles e os preservou para que através dele viesse um Salvador. E por meio da lei e dos profetas, Deus foi revelando o seu propósito, o seu intento, o seu objetivo, até a chegada do Messias, até a chegada do Salvador e a revelação para ser entregue para todo mundo. E agora, já não é mais segredo para ninguém. Por meio da pregação do Evangelho, da pregação das boas novas, todos são chamados para fazerem parte do povo de Deus, para fazer parte da igreja. O nosso tema desta pregação, a igreja é um lugar de inclusão e participação. Era a grande luta do apóstolo Paulo, para incluir todos os que creem e receberam Jesus em seus corações. E eles participarem da vida da igreja, não assistirem à igreja, mas serem, eles são igreja. 3 coisas que no versículo 6 demonstram que todos eles tinham o mesmo peso, tinham a mesma honra, a mesma dignidade dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Tinha, não tem, né? Ambos, judeus e gentios. Primeiro, participam das mesmas bênçãos divinas. Segundo, são membros do mesmo corpo. Não existe um Cristo para judeu, um Salvador para não judeus. É um só Senhor, um só Salvador. E terceiro, participam das mesmas promessas de Deus em Cristo. Antes de Deus revelar o Salvador, a Bíblia diz que havia um muro que dividia judeus e gentios, mas que em Cristo este muro foi derrubado. Olha o que diz no capítulo anterior, capítulo 2, versículo 14. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do seu sacrifício e do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava judeus dos não-judeus. Portanto, considerar um povo separado é querer reconstruir este muro que Deus derrubou. Querer criar uma comunidade exclusiva para um determinado povo é pelejar contra Deus, que derrubou o muro que fazia a divisão. Isso se aplica a qualquer povo, não só judeus e não judeus. O que o apóstolo Paulo fala em outra ocasião. Não tem judeu, não tem grego, nem romano, nem bárbaro. Todos somos um em Cristo. Está falando para a igreja, né? Para os que receberam Jesus como seu Salvador. E no livro de Apocalipse, para encerrar, o João teve uma visão dos redimidos. E ele diz: depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam todos em pé diante do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e segue-se o texto. Seja no céu, seja na terra, a igreja não separa nem divide. A igreja existe para chamar, para incluir e
para participar. E eu quero encerrar com o texto de Romanos capítulo 12, que diz: porque as Escrituras dizem, quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Amém. Em resposta à mensagem de hoje, vamos cantar a primeira e a segunda estrofes do hino 272. No domingo retrasado, foi o último domingo da missão, do mês da missão. E nós não tivemos a nossa transmissão. Então hoje nós queremos anunciar a oferta missionária. As ofertas é obrigação e compromisso dos membros da igreja. As pessoas que estão nos assistindo, nossos colaboradores e apoiadores, se quiserem contribuir, poderão fazê-lo. Estará aqui no telão o número da conta e você poderá anotar e contribuir conforme o seu coração. E após a oferta, nós vamos cantar a terceira estrofe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino
e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.